Débora fitava a cidade através da janela embaçada do pequeno café. Lá fora, a chuva pintava o cenário com um tom cinza melancólico, enquanto os faróis dos carros riscavam a rua molhada com feixes de luz que se dissipavam rapidamente. O aroma de café fresco preenchia o ambiente, misturado ao som suave de um jazz que se desenrolava em segundo plano. Aquela era sua rotina favorita no fim do dia, um breve momento de paz em meio à confusão de pensamentos que ocupavam sua mente ultimamente. A artista plástica de renome, Débora, aos 34 anos, enfrentava uma luta silenciosa contra a sensação de vazio que parecia pairar sobre sua vida. Depois do divórcio conturbado, nada mais parecia ter o mesmo brilho. Seu estúdio, que antes era um refúgio criativo, agora parecia sufocante. Cada pincelada parecia forçada, cada cor sem vida. O peso das memórias e das palavras não ditas ainda a assombrava. Mas, naquela noite, Débora não pensava em arte ou no que poderia ter sido. Apenas rabiscava figuras abstratas em seu caderno de esboços, sua mente vagando sem rumo. O som da porta do café se abrindo trouxe uma lufada de vento frio que a fez erguer o olhar. Um homem entrou, sacudindo o casaco molhado. Ele parou por um instante, os olhos percorrendo o ambiente como se buscasse algo ou alguém. Arthur. Era esse o nome que as pessoas associavam a um empresário de sucesso, alguém frio, calculista e obstinado. Mas ali, naquela noite, ele parecia apenas um homem comum. Seu cabelo ligeiramente desalinhado pela chuva e o olhar cansado indicavam que ele também carregava um peso invisível. Dono de uma das maiores empresas de tecnologia da cidade, Arthur, aos 38 anos, era conhecido por sua genialidade nos negócios, mas poucos sabiam do vazio que ele tentava preencher desde que perdeu a esposa há 5 anos. Quando os olhos de Arthur pousaram sobre Débora, ele hesitou por um instante. Não sabia exatamente o que o intrigava nela. Talvez fosse o ar de alguém perdido em seus próprios pensamentos, ou o jeito como segurava o lápis com uma leveza calculada. O homem se aproximou lentamente, tirando o casaco e o colocando sobre o braço. Com licença, este lugar está ocupado. A voz dele era grave e firme, mas trazia um tom educado, quase hesitante. Débora ergueu o olhar, surpresa, e demorou um segundo para responder. Pode se sentar, respondeu, voltando a rabiscar, mas agora um pouco mais consciente da presença dele. Arthur puxou a cadeira e se acomodou com um agradecimento discreto. Ele pediu um café e por alguns minutos o silêncio reinou entre eles, confortável e quase natural, como se estivessem dividindo mais do que a mesa, talvez o mesmo tipo de solidão. Você vem aqui sempre. Arthur quebrou o silêncio, e Débora ergueu a sobrancelha, um sorriso discreto brincando nos lábios. Você acabou de usar uma cantada ultrapassada. A resposta dela veio rápida, mas havia um toque de humor em sua voz. Arthur riu, um som grave e sincero que parecia aquecer o ambiente. Não era minha intenção, ele respondeu, apoiando os cotovelos na mesa. Só achei que você parecia à vontade aqui, como se fosse o tipo de lugar onde as pessoas vêm para fugir. Débora largou o lápis e cruzou os braços, interessada. Talvez seja isso. Todos temos algo de que fugir, não temos? E você? Está fugindo da chuva ou de algo mais? Arthur hesitou por um momento, seus olhos castanhos refletindo algo que Débora não conseguiu decifrar de imediato. Talvez um pouco dos dois, respondeu, um sorriso sutil curvando seus lábios. Às vezes, escapar por uma hora já é o suficiente. Débora assentiu, entendendo mais do que gostaria. A conversa seguiu, fluida e natural. Falaram sobre assuntos triviais, mas havia algo na troca que ia além das palavras. Débora se pegou sorrindo mais vezes do que estava acostumada, e Arthur parecia menos sério, quase relaxado. Quando a chuva diminuiu, Arthur se levantou, ajeitando o casaco. Foi um prazer, Débora. Espero que nossos caminhos se cruzem novamente. Ele estendeu a mão, e ela apertou, sentindo a firmeza e o calor do toque. Ele saiu, e Débora observou pela janela enquanto ele caminhava pela calçada, desaparecendo sob as luzes dos postes. Mas algo inesperado aconteceu. Uma rajada de vento soprou pela porta quando ela abriu, lançando um pequeno envelope para dentro do café. Débora o pegou, curiosa, e percebeu que ele estava lacrado com um brasão elegante. Ela olhou ao redor, mas não havia ninguém que parecesse ser o dono. Você deixou isso cair.
Débora chamou o garçom, mas ele balançou a cabeça, confuso. Deve ser dele, pensou, segurando o envelope enquanto abria a porta do café. Arthur já estava entrando em um carro preto na esquina, mas antes que fechasse a porta, ela gritou: Arthur! Ele se virou, surpreso, e seus olhos encontraram os dela novamente. Você deixou isso cair, ela disse, estendendo o envelope. Arthur franziu o senho, examinando o objeto que agora segurava. Isso não é meu, respondeu, intrigado. Débora o encarou, a chuva caindo fina entre eles. Talvez você devesse abrir, sugeriu, recuando um passo. Arthur, curioso, rompeu o lacre ali mesmo. Dentro havia uma única frase escrita em uma caligrafia elegante. Nem sempre fugimos. Às vezes, o destino nos empurra. Ele olhou para Débora, suas sobrancelhas arqueadas em uma expressão de surpresa misturada com fascínio. O que isso significa? Débora perguntou, mas Arthur apenas deu um sorriso de canto, guardando o envelope no bolso do casaco. Não sei, mas parece que o destino tem algo em mente para mim esta noite. E para você também, talvez. Débora ficou em silêncio, sentindo algo no ar, como se uma página tivesse sido virada em sua vida sem que ela percebesse. Arthur entrou no carro, mas antes de partir, abaixou o vidro e lançou-lhe um último olhar. Espero te encontrar de novo, Débora. Ela voltou para o café, o coração batendo um pouco mais rápido do que o normal. Não sabia por quê, mas algo naquela noite parecia diferente, como se o vento tivesse mudado e levado consigo o peso dos dias iguais. Débora observava a rua vazia através da janela, mesmo depois que o carro de Arthur desapareceu ao virar a esquina. A chuva fina continuava caindo, mas agora parecia menos opressiva, quase reconfortante. Por um instante, ficou ali, pensando no que havia acontecido. Algo tão simples, uma conversa em um café, mas que havia mexido com ela de um jeito que não conseguia explicar. Decidiu voltar para casa, levando o caderno de esboços debaixo do braço. Ao atravessar a rua, ainda sentia a presença de Arthur como uma sombra sutil em seus pensamentos. A frase no envelope ressoava em sua mente: nem sempre fugimos. Às vezes, o destino nos empurra. Era como se aquelas palavras falassem diretamente com ela. Fugir era algo que conhecia bem. Fugira de tantas coisas, de seu casamento fracassado, de seus sonhos não realizados, até de si mesma. O caminho até seu apartamento era curto, mas o silêncio da noite fez parecer mais longo. Entrou no prédio antigo, o som dos passos ecoando pelas escadas. Não havia elevador, então subiu os 2 lances de degraus até seu pequeno apartamento. Ao abrir a porta, foi recebida pelo ambiente aconchegante, embora desorganizado. As telas inacabadas encostadas nas paredes pareciam observá-la, cobrando respostas que ela ainda não tinha. Débora deixou o caderno sobre a mesa e se jogou no sofá. Fechou os olhos por um instante, mas a imagem de Arthur voltava como um flash. Seu olhar, o sorriso discreto, a forma como ele parecia tão à vontade, e ao mesmo tempo carregava algo que ela reconhecia, a dor de quem já havia perdido muito. Enquanto isso, Arthur dirigia pelas ruas quase desertas. O envelope estava no banco do passageiro, e ele o olhava de tempos em tempos, como se tentasse desvendar seu significado. Não acreditava em coincidências, mas aquela noite parecia cheia delas. Primeiro, a decisão impulsiva de entrar naquele café, um lugar onde nunca estivera antes. Depois, o encontro com Débora. E agora, aquele envelope misterioso. Quando chegou ao seu apartamento, uma cobertura moderna com vista para a cidade, Arthur pegou o envelope novamente. Sentou-se no sofá e observou as palavras escritas à mão. Quem teria colocado aquilo ali? E por quê? Ele virou o papel, mas não havia nenhuma outra pista, nenhum nome, nenhuma explicação. Apenas aquela frase que parecia falar diretamente com ele. Por um momento, considerou descartar o envelope, mas algo o impediu. Guardou-o na gaveta da mesa ao lado e decidiu deixar a curiosidade de lado, pelo menos por enquanto. No entanto, o pensamento de Débora permanecia. Havia algo nela, algo que o fazia sentir um calor há muito esquecido. Ele tentou se lembrar da última vez que havia conversado com alguém de forma tão despretensiosa. Desde a morte de sua esposa, a maioria de suas interações era puramente profissional ou superficial.
Mas Débora parecia diferente. Autêntica. Arthur olhou para o relógio. Era tarde, mas sentiu vontade de saber mais sobre ela. Será que ela era uma dessas pessoas que postavam detalhes de suas vidas nas redes sociais? Ele hesitou antes de pegar o celular, mas acabou cedendo. Digitar Débora artista plástica na busca revelou mais do que ele esperava. Artigos, exposições, entrevistas. Ela era mais conhecida do que ele imaginava, e sua arte era impressionante. Tons vibrantes, emoções cruas, um contraste marcante com a mulher serena que conhecera naquela noite. Entre as fotos de exposições, encontrou uma imagem dela sorrindo ao lado de uma de suas obras. O sorriso era radiante, mas seus olhos contavam outra história. Arthur reconhecia aquela expressão. Era a máscara de quem aprende a esconder a dor. Os dias seguintes passaram devagar para Débora. Ela voltou ao café algumas vezes, mas Arthur não apareceu. A chuva deu lugar a um sol tímido, e a cidade parecia ganhar um pouco mais de vida. No entanto, ela continuava se sentindo presa em uma espécie de espera silenciosa, como se algo estivesse prestes a acontecer. Em uma dessas tardes, enquanto organizava o ateliê, Débora recebeu uma ligação inesperada. Era da galeria onde costumava expor suas obras. A curadora estava animada, falando sobre uma nova oportunidade. Queremos apresentar seu trabalho em um evento privado, exclusivo para investidores. Débora aceitou, embora sentisse um misto de nervosismo e ceticismo. Fazia meses desde que havia exposto algo, e sua confiança não estava em alta. Quando chegou ao evento, a atmosfera era diferente do que imaginava. Luxuosa, com um toque de formalidade que a fazia se sentir deslocada. As obras estavam dispostas em um salão amplo, iluminadas por holofotes que destacavam cada detalhe. Débora vagava pelo espaço, observando as reações do público, quando ouviu uma voz familiar. Débora! Que surpresa te encontrar aqui! Ela se virou e encontrou Arthur, impecavelmente vestido, mas com aquele mesmo sorriso de canto que lembrava do café. Ele segurava uma taça de vinho, e seu olhar parecia genuinamente feliz em vê-la. Não sabia que você era artista, ele continuou, olhando para a tela mais próxima. Essa é sua. Débora sorriu, sentindo as bochechas corarem. Sim, é minha. Mas o que você está fazendo aqui? Arthur deu de ombros, indicando o salão ao redor. Trabalho. Um dos patrocinadores deste evento é cliente da minha empresa. Mas confesso que não esperava encontrar algo que realmente me impressionasse. Ele apontou para a obra diante deles. Isso é magnífico. Cheio de vida. Aquela simples observação mexeu com Débora mais do que ela gostaria de admitir. Era raro ouvir elogios sinceros, especialmente de alguém que não parecia querer nada em troca. Eles passaram o restante da noite conversando, suas vozes baixas contrastando com o burburinho ao redor. Quando o evento chegou ao fim, Arthur se ofereceu para acompanhá-la até o carro. O momento parecia carregado de tensão, como se algo não dito pairasse entre eles. Ao se despedirem, ele hesitou antes de falar. Débora, você acredita no acaso? Ou acha que algumas coisas estão destinadas a acontecer? Ela ficou em silêncio, tentando processar a pergunta. Não sei. Acho que, às vezes, o destino precisa de um empurrãozinho. Arthur sorriu, mas havia algo em seu olhar que parecia querer dizer mais. Bem, se for o caso, talvez devêssemos dar esse empurrão. Que tal um jantar? Amanhã. Débora não pôde evitar o sorriso que surgiu em seus lábios. Amanhã então. Enquanto ele se afastava, algo dentro dela parecia finalmente se mover. Talvez fosse o destino, talvez fosse apenas uma série de coincidências. Mas, pela primeira vez em muito tempo, Débora sentiu como se estivesse exatamente onde deveria estar. Débora mal conseguiu dormir aquela noite. A proposta de jantar com Arthur ecoava em sua mente, como uma melodia que se recusava a silenciar. Era estranho como ele havia entrado em sua vida com tanta naturalidade, mas ao mesmo tempo com um impacto devastador. Fazia muito tempo que não sentia o coração bater de forma tão descompassada por alguém, e isso a assustava. Ao amanhecer, enquanto tomava seu café olhando para o vazio da cidade pela janela, Débora tentava entender o que estava acontecendo.
Ela não queria repetir os erros do passado, se entregar a algo que pudesse machucá-la. Mas havia algo em Arthur que parecia diferente, algo que a fazia querer arriscar. Enquanto o dia se desenrolava, Débora dedicou-se ao trabalho no ateliê. A pintura sempre fora seu refúgio, o lugar onde podia canalizar todas as emoções reprimidas. Mas naquela tarde, os pincéis pareciam ter vida própria. As cores que escolhia eram vibrantes, intensas, como se refletissem o turbilhão dentro dela. Quando terminou, olhou para a tela e sentiu um arrepio. A imagem era uma mistura de caos e paixão, um reflexo de tudo o que Arthur havia despertado nela. Na outra ponta da cidade, Arthur estava em sua sala, revisando documentos, mas sua concentração estava longe dali. A lembrança do sorriso de Débora, a forma como seus olhos brilhavam quando falava de sua arte, não o deixava em paz. Ele era um homem prático, acostumado a controlar todas as variáveis de sua vida. Mas com Débora, sentia-se vulnerável. E, paradoxalmente, essa vulnerabilidade o atraía ainda mais. Enquanto folheava os papéis, sua mente vagava. Ele sabia que o jantar daquela noite não seria apenas mais uma refeição casual. Era algo maior. Algo que poderia mudar completamente o rumo de sua vida. Quando a noite finalmente chegou, Débora se pegou hesitando diante do espelho. O vestido que escolhera era simples, mas realçava sua figura de forma elegante. Seus cabelos estavam soltos, caindo em ondas suaves. Havia algo nos olhos dela, um brilho que não via há muito tempo. Respirou fundo, tentando acalmar o nervosismo. Por mais que tentasse racionalizar, não podia ignorar o magnetismo que sentia em relação a Arthur. O som da campainha interrompeu seus pensamentos. Ela abriu a porta e o encontrou ali, impecável em um terno cinza escuro, mas com aquele sorriso que a fazia esquecer o mundo ao redor. Arthur a olhou de cima a baixo, e por um momento, pareceu sem palavras. Você está deslumbrante. Sua voz era grave, carregada de sinceridade. Débora sorriu, sentindo as bochechas corarem. Obrigada. Você também não está nada mal. O restaurante que Arthur escolhera era intimista, com luzes suaves e música ao fundo. A mesa estava em um canto reservado, longe do barulho e dos olhares curiosos. Enquanto jantavam, a conversa fluía naturalmente, como se fossem velhos amigos. Mas havia algo mais ali, algo palpável no ar entre eles. Arthur ouvia atentamente enquanto Débora falava sobre sua arte, seus medos, suas esperanças. Ele parecia absorver cada palavra, como se estivesse descobrindo um novo universo. Por sua vez, ela sentia que podia baixar a guarda com ele, algo raro para alguém tão acostumada a se proteger. Às vezes, sinto que estou fugindo o tempo todo, confessou Débora, brincando com o anel em seu dedo. Fugindo de quem eu sou, do que quero. Arthur inclinou-se levemente, seu olhar fixo no dela. Talvez você não esteja fugindo. Talvez esteja procurando algo. As palavras dele a atingiram como um raio. Por um momento, Débora não soube o que responder. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Arthur segurou sua mão. Foi um toque sutil, mas carregado de significado. Débora, desde que te conheci, sinto algo que não sentia há muito tempo. Como se eu estivesse acordando de um sono profundo. Ela engoliu em seco, incapaz de desviar o olhar. Eu também sinto isso. É como se você tivesse entrado na minha vida e bagunçado tudo de propósito. Arthur sorriu, aquele sorriso que parecia iluminar tudo ao redor. Talvez eu tenha mesmo. Quando saíram do restaurante, a noite estava fresca, e uma leve brisa carregava o perfume das flores próximas. Arthur a acompanhou até o carro, mas em vez de abrir a porta, parou diante dela. Débora, eu sei que isso é rápido, mas não quero fingir que não sinto o que sinto. Ela ficou em silêncio, o coração batendo acelerado. Havia algo na voz dele, na intensidade de seu olhar, que a fazia querer se entregar. E então aconteceu. Ele se aproximou lentamente, como se lhe desse a chance de recuar. Mas ela não recuou. Quando seus lábios se tocaram, foi como se o mundo ao redor desaparecesse. O beijo era quente, intenso, uma mistura de desejo e emoção contida. Quando se afastaram, os olhos de Débora estavam brilhando, e ela sorriu, um sorriso que parecia carregar todas as promessas do mundo. Você tem esse efeito em mim, Arthur.
E isso me assusta. Ele acariciou seu rosto suavemente. Eu sei. Mas talvez a melhor coisa que podemos fazer seja enfrentar esse medo juntos. Débora não respondeu. Não precisava. Seu olhar dizia tudo. Enquanto Arthur a observava entrar no carro e partir, sabia que algo havia mudado. Débora não era apenas uma mulher que havia cruzado seu caminho. Ela era uma tempestade. E ele estava mais do que disposto a enfrentá-la. Essa foi apenas a primeira noite de muitas que marcariam a história de Débora e Arthur. Uma história que prometia ser tão intensa e imprevisível quanto as emoções que despertavam um no outro. O início de um romance ardente e avassalador, que os levaria a lugares que nunca imaginaram. Naquela noite, Débora chegou em casa sentindo o gosto do beijo de Arthur ainda em seus lábios. Ela encostou-se à porta assim que a fechou, tentando organizar os pensamentos que insistiam em se atropelar. O calor do toque dele, a intensidade do olhar. Era como se todas as paredes que ela havia construído ao longo dos anos tivessem sido derrubadas em segundos. Mas junto com o desejo, vinha o medo. Débora sabia o que era se entregar a algo grande e perder o controle. Já havia sido ferida antes, e a última coisa que queria era reviver essa dor. Mesmo assim, algo em Arthur fazia seu coração ignorar os avisos de sua mente. Ela caminhou até o quarto, os passos lentos, e parou diante da tela inacabada que estava sobre o cavalete. Observou as pinceladas vibrantes, as cores intensas. Era isso que ele fazia com ela, trazia cor a uma vida que há muito tempo parecia cinza. Sem pensar, pegou o pincel e começou a pintar novamente, cada movimento capturando a energia que Arthur despertava. Do outro lado da cidade, Arthur não conseguia dormir. Ele estava acostumado a ter tudo sob controle, mas Débora bagunçava cada aspecto da sua vida. Ele podia sentir que ela tentava se proteger, e isso só o fazia querer conquistá-la ainda mais. Arthur se levantou, caminhando até a janela de seu apartamento. As luzes da cidade brilhavam como estrelas caídas, mas sua mente estava longe dali. Ele precisava vê-la novamente. Precisava convencê-la de que valia a pena arriscar. Sem pensar duas vezes, pegou o telefone e discou. Débora atendeu na terceira chamada, sua voz ainda baixa, como se tivesse acabado de acordar. Arthur? Está tudo bem? Ele sorriu ao ouvir o tom de surpresa na voz dela. Agora está. Eu só precisava ouvir sua voz. Do outro lado da linha, Débora sentiu o coração acelerar. Arthur tinha esse efeito sobre ela, algo que a deixava sem defesas. Você é sempre tão direto assim? Com você, sempre. A voz dele era grave, carregada de sinceridade. Débora, eu sei que estou sendo impulsivo, mas posso te ver amanhã? Ela hesitou. Parte dela queria dizer não, manter a distância. Mas outra parte, a parte que ansiava por ele, venceu. Amanhã à tarde. Mas nada de surpresas exageradas, ok? Arthur riu baixinho, um som que fez Débora sorrir. Prometo me comportar, até onde conseguir. Na tarde seguinte, Débora esperava por Arthur no café que costumava frequentar. O local tinha um charme boêmio, com paredes cobertas por quadros e livros espalhados pelas prateleiras. Ela escolheu uma mesa próxima à janela, o sol iluminando seu rosto de forma suave. Quando Arthur chegou, trazia consigo aquele ar confiante que a desconcertava. Ele estava casualmente elegante, mas não era sua roupa que chamava atenção, era a maneira como parecia dominar o ambiente com um simples olhar. Espero não estar atrasado, disse ele, inclinando-se para beijar seu rosto. Débora sentiu o calor subir por suas bochechas. Está no horário. Enquanto conversavam, Débora começou a relaxar. Arthur tinha uma habilidade de fazê-la se abrir, como se tudo nele fosse uma promessa de segurança. Mas, ao mesmo tempo, havia algo perigoso naquela conexão. Ela sabia que estava se aproximando de um limite que não sabia se queria atravessar. Débora, me conta mais sobre você. Quero saber tudo. Ela riu, balançando a cabeça. Tudo? Acho que levaríamos semanas para isso. Então começamos hoje. Eu tenho tempo. Havia algo nos olhos dele, uma intensidade que a fazia sentir como se fosse a única pessoa no mundo. Eu sou apenas alguém tentando encontrar seu lugar.
Nada muito especial. Arthur inclinou-se para a frente, seus olhos fixos nos dela. Não diga isso. Desde que te conheci, tenho certeza de que você é tudo menos comum. As palavras dele a atingiram como um golpe, mas não de dor. Era como se ele enxergasse algo nela que nem mesmo ela via. O tempo passou voando, e quando perceberam, o café já estava quase vazio. Arthur a acompanhou até a porta, hesitando por um momento antes de falar. Débora, posso te levar para jantar amanhã? Algo especial. Ela olhou para ele, tentando esconder o turbilhão que sentia por dentro. Arthur, não sei se estou pronta para algo tão sério. Ele deu um passo mais perto, a proximidade entre eles deixando o ar mais denso. Eu não quero te pressionar. Quero ir no seu ritmo. Mas também quero deixar algo claro, eu não vou desistir de você. O coração de Débora acelerou, e antes que pudesse pensar demais, respondeu. Então vamos ver onde isso nos leva. No dia seguinte, Arthur não poupou esforços para impressioná-la. Ele a levou a um restaurante exclusivo, com uma vista deslumbrante da cidade. Débora estava deslumbrante em um vestido preto simples, mas que realçava suas curvas de maneira sutil. Arthur não conseguia tirar os olhos dela. Enquanto jantavam, a conversa fluía como sempre, mas havia algo diferente. Uma tensão palpável que parecia aumentar a cada minuto. Você é diferente de tudo o que imaginei, Débora. Eu achava que tinha tudo sob controle, mas você mudou isso. Ela o olhou, surpresa com a vulnerabilidade em sua voz. Não sei se isso é bom ou ruim. Arthur segurou sua mão sobre a mesa. Para mim, é a melhor coisa que poderia ter acontecido. Débora sentiu o calor subir por seu corpo. Havia algo nele, algo que fazia com que cada instinto de proteção desaparecesse. Após o jantar, Arthur a levou até o carro, mas em vez de abrir a porta, parou diante dela. Débora, tem algo que quero fazer desde o momento em que te vi. Antes que ela pudesse responder, ele a puxou para mais perto, seus lábios encontrando os dela em um beijo que era ao mesmo tempo suave e cheio de desejo. Foi como se tudo ao redor desaparecesse. O mundo se resumia àquele momento, àquele toque. Quando finalmente se afastaram, ambos estavam sem fôlego. Arthur encostou sua testa na dela, sorrindo. Isso foi melhor do que eu imaginava. Débora riu baixinho, ainda sentindo o gosto do beijo. Você parece sempre saber o que dizer. Só quando estou com você. Naquela noite, enquanto se despediam, Débora sabia que algo havia mudado. Arthur não era apenas alguém que a atraía. Ele era alguém que fazia com que ela quisesse arriscar tudo. E Arthur, enquanto a observava entrar em casa, sabia que estava diante de algo raro. Algo que ele não podia deixar escapar. Mas ambos sabiam que o caminho à frente não seria fácil. Haveria desafios, medos a superar e verdades a confrontar. Mas, naquele momento, tudo o que importava era que eles estavam dispostos a tentar. E assim, começava um romance que prometia ser tão ardente quanto avassalador, com cada dia trazendo novos desafios e paixões intensas que os transformariam para sempre. As semanas que se seguiram foram um turbilhão de emoções para Débora e Arthur. Cada encontro era uma mistura de risos, beijos roubados e conversas profundas que revelavam pedaços de suas almas. Eles estavam se aproximando de forma intensa, como duas tempestades que, ao se encontrarem, criavam algo ainda mais avassalador. Mas enquanto o romance florescia, os medos de Débora começavam a ressurgir. Ela não era cega à intensidade de Arthur, nem à profundidade com que ele parecia se envolver. E isso a assustava. Em uma noite, após um jantar à luz de velas no apartamento de Arthur, ele notou algo diferente no olhar dela. Ela estava mais distante, como se uma sombra tivesse coberto a luz que ele tanto amava. O que houve? Perguntou ele, segurando a mão dela com firmeza, mas sem pressão. Débora suspirou, desviando o olhar. Arthur, você é tudo o que qualquer pessoa poderia querer. Atencioso, divertido, intenso. Mas eu não sei se consigo. Não consegue o quê? Ele franziu o senho, a preocupação visível em sua expressão. Isso tudo. Nós. É como se estivéssemos indo rápido demais, como se eu estivesse perdendo o controle novamente. E isso me apavora.
Arthur se levantou, andando até a janela, tentando processar o que ela dizia. Depois de um momento, virou-se para encará-la, os olhos sérios. Débora, eu não vou fingir que não quero mais de você. Quero tudo. Mas não posso te forçar a me dar isso. Só posso te pedir que confie em mim. Que confie no que estamos construindo. Ela mordeu o lábio, lutando contra as lágrimas que ameaçavam cair. Eu só preciso de tempo. Então eu te darei. Mas, Débora, não desista de mim. Não desista de nós. Os dias seguintes foram um teste para ambos. Débora mergulhou em seu trabalho e na pintura, tentando encontrar clareza. Arthur, por outro lado, respeitou o espaço dela, mas deixou claro que estava ali, esperando. Foi durante uma exposição de arte que Débora percebeu o quanto Arthur havia mudado sua vida. Uma de suas telas, inspirada nele, chamou a atenção de um colecionador renomado, que a elogiou pela emoção crua que ela transmitia. Essa peça é sobre alguém especial, não é? Perguntou o homem. Débora sorriu, seus pensamentos imediatamente indo para Arthur. Sim, é sobre alguém que mudou tudo para mim. Naquela noite, ela pegou o telefone e ligou para ele. Quando ele atendeu, a voz calorosa, Débora sentiu seu coração acelerar. Podemos nos encontrar? Perguntou ela. Sempre que você quiser. Quando Arthur chegou ao local combinado, Débora estava esperando por ele, envolta em um casaco grosso contra o vento frio da noite. Ele caminhou até ela, e antes que pudesse dizer algo, Débora se jogou em seus braços. Você estava certo, Arthur. Eu tenho medo, mas também sei que o que temos é raro. E não quero perder isso. Ele segurou o rosto dela com as mãos, seus olhos buscando os dela. Você nunca vai perder, Débora. Nunca. E, ali mesmo, sob o céu estrelado, ele a beijou. Foi um beijo cheio de promessas, de amor e de entrega. O relacionamento deles se tornou ainda mais forte depois daquela noite. Arthur e Débora passaram a compartilhar não apenas os momentos felizes, mas também as dificuldades e os desafios que surgiam. Ela aprendeu a confiar nele, e ele mostrou a ela que era possível se entregar sem perder a si mesma. Quando o aniversário de Débora chegou, Arthur organizou uma surpresa que a deixou sem palavras. Ele a levou para um pequeno estúdio de arte que havia alugado para ela, um espaço onde ela poderia criar sem interrupções. Achei que você merecia um lugar que fosse só seu, disse ele, enquanto ela explorava o local, os olhos brilhando de emoção. Eu não sei o que dizer, respondeu ela, emocionada. Então não diga nada. Apenas prometa que vai continuar sendo quem você é. Os meses se transformaram em anos, e a intensidade inicial deu lugar a um amor maduro, mas ainda ardente. Eles enfrentaram desafios juntos, desde as inseguranças de Débora até os momentos de tensão no trabalho de Arthur. Mas a cada obstáculo, eles se tornavam mais fortes. Quando Arthur a pediu em casamento, foi em uma galeria onde Débora havia acabado de expor sua nova coleção. Ele se ajoelhou no meio da sala, cercado pelas obras que ela havia criado, e disse: Você trouxe cor à minha vida, Débora. Quero passar o resto dos meus dias trazendo luz para a sua. Casa comigo? Ela não precisou de um segundo para responder. Sim, 1000 vezes sim. No dia do casamento, enquanto Débora caminhava pelo corredor em direção a Arthur, não havia dúvida em seu coração. Ele era sua tempestade e sua calmaria, o homem que a fez acreditar novamente no amor. E quando trocaram os votos, sob os aplausos de amigos e familiares, ambos sabiam que o que tinham era mais do que um romance. Era um amor ardente e avassalador, um vínculo que resistiria ao tempo e a qualquer desafio que viesse. Eles não eram perfeitos, mas eram perfeitos um para o outro. E isso era tudo o que precisavam para serem felizes para sempre.